Fala gurizada, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, o meu nome é Ricardo, eu sou analista de valores imobiliários. Sejam muito bem-vindos ao canal aqui do Quebrando a Poupança e hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre os termos do Stock Pickets. O tema de hoje é o IPO, ou Initial Public Offering, ou, no caso do Brasil aqui, oferta inicial de ações. Mas como OIA não é uma sigla digna do mercado financeiro, a gente fica com IPO mesmo e continua usando os termos dos gringos que a gente gosta tanto. Então vamos lá, vamos falar sobre o IPO. O IPO é um processo de abertura de capital de uma empresa, certo? Então, para a empresa ser negociada em bolsa de valores, ela precisa abrir o seu capital para o mercado. E para isso, ela precisa passar por alguns processos antes de fazer a sua oferta, tá? E isso é um processo mega burocrático, ele pode ser inclusive negado, tá? As empresas podem ter o seu IPO negado por qualquer um dos agentes que dão um ok, seja a CVM, seja a B3. Então, assim, isso é bem interessante a gente saber como pelo menos funciona esse processo e quais os tipos de ofertas que podem ter. E sim, existem dois tipos e eu vou explicar eles para vocês. Bom, e para a gente entender como é que é o processo, a gente tem que saber quais são as etapas que uma empresa tem que passar para efetivamente fazer o seu IPO. E como eu não sou obrigado a absolutamente nada, muito menos a decorar esses passos, eu vou ler aqui para vocês. Então o primeiro passo é o registro da operação na CVM. Obviamente ela tem que passar por esse processo, tem que fazer o registro lá, porque senão ela não consegue dar sequência aí no seu processo de IPO. O segundo dele é a formação do consórcio das empresas que vão ser as coordenadoras e as distribuidoras das ações que vão ser divulgadas aí e negociadas no mercado. Terceiro é estabelecer a garantia, se tiver, tá? Muitos processos de IPO não ocorrem com garantia nenhuma. E depois a gente tem que fazer o conteúdo da oferta, lote e forma de precificação. Quinto passo é a distribuição do prospecto preliminar e depois do prospecto definitivo. A sexta etapa é a coleta da intenção de reserva. Então, as distribuidoras coletam dos seus clientes a intenção de reservar as ações daquela empresa para dar sequência. Depois, a gente tem o recebimento das reservas, a divulgação do período de distribuição, o resultado da oferta, incluindo daí o preço final que vai ser negociado a cada ação e, por fim, a oferta ao público. Então esses são os passos, são 10 passos, e obviamente dentro desse passo tem uma série de critérios que tem que ser adequados, para poder avançar aí no processo de abertura de capital. E bom, como eu falei, existem dois tipos de ofertas de ações, tá? Existe então a oferta primária de ações, onde a empresa ela vai criar novas ações, vender elas para o mercado, pegar aquele dinheiro da venda e colocar no seu caixa para financiar a expansão, melhoria tecnológica, enfim, as suas operações, certo? E naturalmente vai ocorrer uma diluição da participação dos sócios que já estão dentro da empresa, então que já são sócios da empresa. Então, por exemplo, eu, Ricardo, tinha 100% do capital social da empresa com 100 ações, a empresa vai lá emitir mais 100 ações, hoje aí eu fico com 50%, certo? Então eu fico com 50% de uma empresa que é, digamos assim, entre aspas, maior do que era antes, certo? Essa é a primeira forma de oferta. A segunda forma de oferta é quando o dinheiro captado não vai para o caixa da empresa, é a venda por parte de alguém que já era sócio, um fundo de investimentos ou até uma pessoa física, tá? Normalmente o fundador e tal, que vai pegar aquele dinheiro e vai embolsar. Então ele vai vender as suas ações, ou seja, não vai ter alteração na estrutura de capital da empresa, não vai aumentar o número de ações em circulação, ele vai vender aquelas ações que ele possui pro mercado e embolsar aquele dinheiro para fazer qualquer outra coisa, tá? Essas ofertas, normalmente a oferta primária, onde a empresa emite, é a que a gente vê mais, tá? A oferta secundária, ela normalmente acontece junto com a oferta primária quando
os fundadores ou sócios, eles percebem que houve uma demanda muito grande pelas ações da empresa, ou seja, elas precificaram lá em cima, no teto, e aí eles aproveitam para pegar um pouco, né, daquela oferta ali, dando uma parte das suas ações, obviamente abrindo mão de participação nesse processo, mas embolsando uma parte do dinheiro. E aí tu deve estar pensando assim, o que leva uma empresa a abrir o seu capital, a querer ter as suas ações negociadas na bolsa, né? Se tu for parar para pensar, o IPO, principalmente na oferta primária, ele é uma forma de tu capitalizar a empresa, ou seja, tu captar dinheiro com o mercado sem tu gerar uma obrigação de pagamento no futuro, que nem, por exemplo, uma debenture, né? Uma debenture tu vai pegar aquele dinheiro ali prometendo um pagamento no futuro acrescido de juros e naturalmente se configura na renda fixa. Mas na renda variável, né, com as ações, tu vende, né, tu dilui a participação dos sócios que já existem dentro da companhia e capta dinheiro sem ficar obrigado a pagar nada no futuro. Tu naturalmente vai continuar dividindo os teus lucros, né, como empresa para os teus acionistas, mas agora tu só vai pagar muito mais gente do que 2, 3, 4, 5, enfim, quantos sócios tinham antes, tá? Então, por isso que normalmente as empresas, elas abrem o seu capital. Isso é um processo extremamente importante para o nosso mercado financeiro, porque afinal de contas, quanto mais empresas a gente tiver abertas na bolsa, maior a chance de a gente trazer mais pessoas para dentro da bolsa de valores, que até então não se interessavam. Aí vem uma marca que elas gostam, abrindo capital, se interessam para virar sócios dela e acabam fazendo investimento em outras empresas também. Então é um processo muito saudável para o mercado, certo? Gurizada, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.